queridos alunos, essa é a correção da verificação da aprendizagem da segunda semana. Vamos começar? Primeira questão. A primeira questão, a gente tem que estar analisando o enunciado. Então vamos lá. Analisando a sequência numérica dos números de 20 a 40, julgue os itens. Então a gente tem que observar que os números ficam entre 20 e 40. A gente vai ter o quê? O 21, o 22, o 23, o 24, o 25 e assim por diante até o 40. Primeiro item. Na sequência, a quantidade de números divisíveis por 2 e 4 ao mesmo tempo são ao todo 6. 6 números. Vamos verificar? Na nossa sequência, quais são divisíveis por eles? Lembrando que divisíveis é uma divisão exata. Então tem que ser uma divisão exata por 2, então quer dizer que eles são pares, números pares. E por 4, então quais são os números que são divisíveis ao mesmo tempo por 2 e por 4? Par e divisível por 4. Então vamos lá. De 20 até 40 nós temos os números 20, 24, 28, 32, 36 e o próprio 40. Daí a correção do primeiro item. Item 2. Na sequência numérica, os números 22 e 33 são divisíveis por 11? Está certo ou está errado? Galera, na sequência de 20 até 40, só temos 2 números divisíveis por 11, e aí a gente precisa lembrar da tabuada do 11. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. Olha, aparece aí na nossa sequência numérica. E 11 vezes 3, 33. 11 vezes 4 dá 44. O 4 a gente já está excluindo da nossa sequência de 20 até 40. Então, os números divisíveis por 11 na nossa seriam 22 e o 33. Essa questão está correta. Item 3. São 5 números divisíveis por 5. Então, qual é a regra da divisibilidade por 5? Todos os números que terminarem em 0 e 5. Ok. Então, vamos analisar quais são esses números na nossa sequência de 20 até o 40. De 20 até o 40 temos o próprio 20, nós temos o 25, o 30, o 35 e o 40, totalizando 5 números. Essa questão está correta. Vamos ao item 4. Divisíveis por 3. Na sequência, temos números 21, 24, 27, 33, 36 e 39 somente. Galera, precisamos lembrar da regra de divisibilidade por 3. Na regra fala que somando os algarismos pertencentes ao número, o total tem que ser um número divisível por 3. Então, todos os números listados no enunciado estão corretos. Mas tem uma palavrinha que nos tem que tomar atenção, somente. O que eu tenho então que analisar? Se ele listou todos os números da nossa sequência divisíveis por 3 e ele esqueceu do número 30 e por isso esse item está errado. Vamos ao item 5. No item 5 ele fala a somatória, então quer dizer que a gente vai ter que somar os números, correto? Dos números divisíveis por 9 é igual a 63? Esse item está certo ou está errado? A nossa sequência é do 20 até o 40. Então, do 20 até o 40, quais são os números que pertencem à tabuada do 9? Quais são os números que são divisíveis por 9? Então, a gente tem que lembrar, 9 vezes 2 dá 18. 18 ainda não pertence à nossa sequência. 9 vezes 3, 27. 27 pertence à nossa sequência, o primeiro número, ok? 9 vezes 4, 36. Segundo número da nossa sequência, 27, 36. Vamos ver se o próximo também está incluso? 9 vezes 5, 45. Ele já não pertence à nossa sequência. Então, temos os números 27 e 36. O somatório. Então, a gente precisa somar esses dois números.
A soma dos dois é igual a 63. Então, esse item está correto. Baseado nos critérios de divisibilidade, analise os itens a seguir em certos ou errados. Item 6. No item 6, ele coloca o número 260 é divisível por 2, por 3 e por 5? A gente tem que averiguar. Então, começando pelo 2. O 260 termina em 0. Então, quer dizer que ele é par. Então, ele é divisível por 2. Correto. Agora, vamos para a divisibilidade por 3. Na divisibilidade por 3, nós temos que somar os algarismos. Então, 2 mais 6 é igual a 8. O 8, ele não pertence, não está na tabuada do 3. Então, ele não é divisível por 3. E para a gente finalizar, vamos verificar se ele é divisível por 5. Ele termina em 0, então ele é um número divisível por 5, porque a regra de divisibilidade por 5 é terminar em 0 ou 5. Já de cara, a gente já sabe que essa questão está o quê? Errada, porque esse número não é divisível por 3. Item 7. O número 2040 é divisível por 2 e não por 3. Então, vamos analisar primeiro a divisibilidade por 2. Ele é par e ele termina em 0, então ele é divisível por 2. Na regra da divisibilidade por 3, eu tenho que somar os algarismos. 2 mais 0, mais 4, mais 0. O resultado desse somatório é igual a 6. Ué, se ele é divisível por... o somatório é igual a 6, quer dizer que ele é divisível por 3. Então, esse item está errado, porque ele fala é divisível por 2 e não por 3. Item errado. Próxima questão. Item 8. O número 3065 é divisível por 5, mas não por 3. Galera, vamos ver se essa afirmação está correta. 3065, ele termina no número 5. Então, ele é um número divisível por 5. Até então, tá certo, ok? Mas não por 3. Aplicando a regra, vamos somar. 3 mais 0 mais 6 mais 5, o somatório é igual a 14. Se é igual a 14, quer dizer que esse número não é divisível por 3, porque o 14 não se encontra na tabuada do número 3. Então, essa afirmação está correta. Item 9. O número 15.264 é divisível por 2, por 3, por 4 e por 9. É uma afirmativa que só coloca esses números. Ele não colocou no seu enunciado o somente. Então, a gente só tem que analisar esses números, ok? Então, vamos lá. 15.264 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele termina em número par. Ele termina também, seus dois últimos algarismos, é o número 64. E a regra do número 4 é: observe os dois últimos e verifique se eles são divisíveis por 4. O número 64 é divisível por 4, ok? Dá 16. Então, esse número é divisível por 2 e por 4. Até aí, então, tá correto. Vamos analisar agora o 3 e o 9. A regra do 3 e do 9 são parecidas. A gente tem que somar os algarismos e verificar se o somatório é um número divisível por 9. Então, vamos lá. 1 mais 5, mais 2, mais 4, mais 6. O resultado desse somatório é igual a 18. Já de cara, a gente consegue os dois números. 18 é divisível por 3 e 18 é divisível por 9. Então, essa afirmativa está correta, porque o número 15.264 é divisível por 2, 3, 4 e 9. Lembrando que não é somente, ok? Porque esse número também é divisível por 6 e também por 8. Combinado? Último item, 10. O número 18.756
é divisível por 4 e 9 somente? Gente, esse enunciado é um enunciado que a gente tem que parar e observar, porque é uma pegadinha já de cara. Porque todo número que é divisível por 4, ele é divisível também por 2. E todo número divisível por 9, ele também é divisível por 3. Então, se ele é por 4 e por 9, não poderia ter a palavra somente. Então, esse número 18.756, que é par, já é divisível de cara por 2. Então, esse item está errado. Então, a questão está certa.